Então, Colossenses 1, do verso 1 até o verso 23, leiamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos, até aqui? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, eis aqui a Tua palavra e nós, Tua igreja, reunidos, Senhor, para adorarmos a Ti, como o Senhor mesmo quer, como o Senhor mesmo ordena. E isso para nós é um deleite, é uma alegria. Agradecemos ao Senhor porque estamos congregados entre os santos, na Tua santa presença, Senhor. Agradecemos porque, apesar de pecadores, o Senhor nos cobre com a Tua graça e somos aceitos diante de Ti para prestarmos ao Senhor um culto que Te é agradável. E agora, Senhor, nós dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo para perscrutarmos a Tua palavra, para compreendermos, a fim de que toda a comunidade dos crentes seja edificada e santificada pela Tua palavra. Essa não é minha palavra, é do Senhor, então nós dependemos de Ti, para que ela tenha eficácia segundo a Tua vontade, para cumprir os Teus propósitos. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Bom, a carta aos Colossenses é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo em resposta à busca do seu pastor Epáfras. Paulo estava preso e a igreja de Colossenses estava tendo alguns problemas. Uns problemas de influência de espiritualidade que não procede da palavra de Deus
E Epáfras, essa igreja de Colossenses não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Epáfras então recorreu ao apóstolo que estava preso em Roma. Epáfras, muito provavelmente, foi um discípulo de Paulo no período em que ele esteve em Éfeso. Então Epáfras, o pastor e provavelmente fundador dessa igreja, recorreu ao apóstolo e em resposta a isso, o apóstolo então escreveu essa carta. A princípio, para corrigir alguns desvios e alguns problemas que estavam sendo praticados por essa comunidade na cidade de Colossenses. Os colossenses são os habitantes de Colossos. Essa cidade era uma cidade da região da Grécia que estava bem empobrecida. Então, dentre as igrejas que receberam as cartas do apóstolo, provavelmente essa é a menor das igrejas. E aqui já tem uma coisa para a gente tirar. O apóstolo Paulo não teve problema nenhum em escrever uma carta para os colossenses, visando depois essa carta circular entre outras igrejas, porque ela era pequena. Porque o apóstolo Paulo fez, e a gente vai ver isso no texto, com que os irmãos atentassem para verdades que vão muito além das aparências, seja de um lugar pobre, de uma comunidade pequena, ou até mesmo dos desvios doutrinários pontuais, que podem muito bem ser corrigidos com a exposição da verdade. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Então eu vou convidar os irmãos a gente ir fazendo a leitura do texto, mas examinando o texto. Então Paulo se identifica, como ele sempre faz no começo da carta, como sendo um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Aqui já tem doutrinas bastante explicitadas para a igreja. É a vontade de Deus que se impõe sobre a igreja. Os ministros da igreja assim o são por ordens de Deus. O apóstolo Paulo não é apóstolo porque quis. Ele foi feito apóstolo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele é separado para uma missão. E existem diversos dons, diversas tarefas a serem feitas na igreja, mas nenhum crente, foi chamado, veio por vontade própria. Sempre é o Senhor se assenhorando dessa pessoa, dessa vida, para exercer através da sua vida, através do seu ministério, a vontade dele. Paulo então, junto de Timóteo, ele tem companheiros na prisão, escreve essa carta e primeiro então ele deixa muito claro que ele não faz esse trabalho, ele não é quem é por vontade própria e sim por vontade do Senhor. A igreja tem um Senhor. A igreja tem um cabeça que está agindo constantemente e não abre mão do seu senhorio. E essa carta então é destinada a um povo muito específico, restrito, que o apóstolo Paulo chama de aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, a cidade. A carta, a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, embora a gente pregue a palavra de Deus para todas as pessoas, ela é eficaz somente nos santos. A palavra de Deus jamais volta vazia, ela tem os seus desígnios, ela emite os seus juízos, os juízos de Deus, mas para as finalidades de fazer com que se produza santidade, glória para Cristo em discípulos que servem ao Senhor, a palavra de Deus é sempre eficaz nos que foram separados pelo Senhor. Santo aqui é aqueles que Deus separou para si, para serem sua propriedade peculiar, particular, para que nessas vidas, nessas pessoas, os desígnios do Senhor se cumpram nesse mundo. Então, é aos santos e aos fiéis que a instrução foi dada. Então a palavra de Deus, as doutrinas do Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento é doutrina a respeito de como se vive no Senhor, como se pratica o Evangelho, tudo isso é eficaz nos santos e nos fiéis, nos crentes, que foram chamados por Cristo para serem o seu povo, os seus servos, os seus amigos, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que ouvem os seus mandamentos, esses ele chama de amigos, e esses são aqueles que o amam. Então o amor de Deus, o amor por Deus, sempre é evidenciado na nossa correspondência com a palavra dele. Nós acatamos a sua palavra, nós obedecemos os seus mandamentos. Nele, em nós, os mandamentos do Senhor se cumprem na nossa obediência. Então é a esses que a palavra de Deus foi destinada nessa carta.
E aí o apóstolo Paulo então começa a explicar, tratar do assunto. Lembra que ele recebeu, o pastor Epáfras foi até ele porque tinham problemas para serem resolvidos. Epáfras, embora fosse um pastor ordenado, a gente ainda está vivendo num contexto aqui de Novo Testamento em que todo o texto não tinha ainda sido dado. Ainda estamos vivendo aqui nesse período, anos 60 depois de Cristo, falta poucos dias para o apóstolo Paulo provavelmente ser executado por Roma, pena de morte, mas ele ainda está preso, mas ainda é um contexto em que a revelação da palavra de Deus do Novo Testamento não foi completada. Então Epáfras ainda não tinha todos os instrumentos e toda a instrução para corrigir todos os desvios da sua igreja. Então ele recorreu a um apóstolo, Paulo. Somente os apóstolos, essa é uma distinção dos ministérios dos apóstolos, somente os apóstolos tinham a autoridade dada por Cristo para serem continuadores da revelação da palavra de Deus até que o cânon se fechasse, até que o Novo Testamento fosse completado. Epáfras ainda não tinha todo esse conhecimento, logo, tendo que resolver uma questão de vida espiritual da igreja, uma dificuldade na igreja, porque a igreja aqui em questão estava tendo dificuldades e passou a ser influenciada por misticismos exteriores. Para corrigir isso, então Epáfras recorreu ao apóstolo Paulo. Então a fonte da correção sempre é a palavra de Deus. Até aqui ela não estava completa, hoje nós temos ela completa. É uma das razões, a principal delas, do porquê não temos mais apóstolos nos nossos dias. Outras razões todo apóstolo deveria ter presenciado, testemunhado pessoalmente a vida do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. O apóstolo Paulo testemunhou Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, e isso teve a anuência dos outros apóstolos. De fato, Paulo é um apóstolo, mas isso não tem como existir mais. Então hoje nós temos o conselho completo da palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos para andar em santidade, em progressão nos caminhos do Senhor, tudo está nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo nós também percebemos outra coisa com Epáfras. Nem sempre nós temos condições de resolver todas as coisas e muitas vezes nós precisamos recorrer a outro irmão que tenha mais conhecimento das Escrituras, maior experiência, às vezes a um concílio, para resolver problemas da nossa espiritualidade e da nossa vivência na igreja. Então o texto já começa apresentando para a gente soluções a respeito da verdadeira espiritualidade, de como caminhar com Cristo. E então Paulo começa, depois que ele se apresentou, falando que ele sempre dá graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oram pelos colossenses. Paulo não conhece essa igreja pessoalmente. Tudo o que ele sabe é a respeito do testemunho dado por outros irmãos que convivem com aquela igreja. Epáfras é esse irmão. Ouvindo desse testemunho, apesar do apóstolo Paulo ter escutado a respeito de dificuldades da igreja e até desvios espirituais, o que o apóstolo Paulo fez? Ele orou a Deus Pai, e aqui já tem uma doutrina. Nós recitamos a respeito dos credos, a respeito da Trindade, nós oramos a Deus Pai. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo ensina isso na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus é o mediador. Por causa de Jesus, por causa da sua obra, nós temos acesso a Deus Pai. E essa diferença das funções das pessoas da Trindade precisa ser entendida pelos cristãos para que a nossa vida cristã seja agradável a Deus. E tenha na nossa vida cristã tudo o que é necessário para que seja, o texto vai apontar para isso, para que sejamos eficazes na nossa vida cristã como servos de Cristo. Então nós servimos a Cristo e evidenciamos a Ele, mas nós temos, por causa de Cristo, comunhão com Deus Pai, através de Cristo e na força do Espírito Santo, mas é a Deus Pai que nós oramos. Inclusive, numa pregação, numa oração, em qualquer exercício espiritual que nós fazemos, qualquer um, nós só podemos fazer isso porque o Espírito de Deus está agindo em nós, inclusive nos auxiliando nas nossas orações, porque nós naturalmente nem sabemos orar como convém.
Então, se nós somos eficazes no nosso ministério cristão, no nosso serviço, na demonstração e testemunho da nossa fé, é porque Deus está agindo por nós e através de nós. E Paulo vai reforçar isso. Eu dou graças a Deus Pai quando eu oro por vocês. E o texto vai continuar dizendo, o texto não diz isso, mas está subliminar. É por isso que Epáfras recorreu ao apóstolo Paulo. Apesar dos desvios, existem evidências da atuação de Deus na sua vida por meio do Evangelho. E o texto vai falar sobre isso. Por que Paulo dá graças? Porque desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, tem duas coisas aqui que Paulo está destacando. Vocês têm uma fé no Senhor Jesus Cristo que é evidenciada, é testemunhada por Epáfras. Todos sabem que vocês servem ao Senhor Jesus. E tem uma outra qualidade, uma outra virtude entre vocês. Por mais que essa igreja tenha outros tipos de influência que estão contaminando a espiritualidade deles, o amor entre eles também é notável. Então tem duas grandes virtudes aqui, dentre as três, que são as grandes virtudes que todo cristão deve ter: o amor, a fé e a esperança. Mas logo no começo tem duas grandes virtudes que são distintivas nessa comunidade: a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor que eles têm uns pelos outros. É uma igreja que é conhecida, é uma comunidade que é conhecida, porque os irmãos têm uma fraternidade reconhecida, visível. Os irmãos se ajudam, os irmãos se amam, os irmãos partilham as coisas de Deus entre si. E isso faz com que eles sejam notáveis. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, inclusive, orou em João 17. Que o mundo conheceria os cristãos por causa do amor praticado de uns com os outros. E olha só que interessante, o texto está valorizando o amor fraternal. Muitas vezes as pessoas, as igrejas, são muito instigadas a ficarem muito preocupadas com o amor evidenciado lá no mundo lá fora. Então, obras de caridade, o que a gente deve fazer pelo mundo? É o contrário. O primeiro amor que deve ser evidenciado é entre os domésticos na fé. Porque então, eu não tenho como satisfazer e resolver todos os problemas do mundo, mas nós temos como amparar uns aos outros. E esse grande testemunho na oração do Senhor Jesus em João 17, o Senhor Jesus diz que o mundo nos reconheceria por causa disso. Inclusive imperadores romanos disseram isso. Como se amam esses cristãos? Na época de grande perseguição em Roma, o amor entre os cristãos era o melhor argumento, era o melhor discurso, era a melhor apologética praticada, porque não tem como discorrer contra isso. Ele é evidente, ele é notável, ele é provado. Então o apóstolo Paulo está falando que ele dá graças a Deus por causa da fé e por causa do amor que tendes, verso 4, para com todos os santos. Existe aqui uma restrição no amor. Se o texto coloca a palavra santos no final, e o texto é inspirado, é um amor voltado para as causas santas. É um amor pelo reino, pelas pessoas envolvidas no reino de Deus. Um amor prioritado, focado nas pessoas para que elas sirvam ao Senhor mutuamente. Não é um amor simplesmente pelas coisas banais e normais da vida comum. É um esforço coletivo para que essas pessoas andem com Cristo. Então, esse amor que o apóstolo Paulo está valorizando aqui. E o que causa essa fé e essa esperança, que é mais uma vez motivo de elogio do apóstolo Paulo? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós. Pausa. O que causou esse amor e essa fé notáveis? Esses irmãos de Colossos ouviram o Evangelho,
creram no Evangelho, e agora é reforçada, é valorizada a terceira virtude, a esperança. Uma esperança que vos está reservada nos céus. A verdadeira esperança dos cristãos, quando nós recebemos o Evangelho e cremos no Senhor, não é focada nas coisas terrenas. Não é para resolução de problema de saúde, de emprego. A verdadeira esperança do verdadeiro cristão, ela é escatológica. Ela é a respeito da vida vindoura, da salvação, do reino de Cristo. Então Paulo reconheceu nos irmãos de Colossos essa virtude. Esses irmãos aprenderam a amar a volta de Jesus. Passaram a pensar nas coisas do alto, acima de todas as outras coisas. A vida deles não é mais baseada nas coisas dessa vida, nas coisas comuns do dia a dia, embora essas pessoas trabalhem, tenham as suas demandas, mas a sua esperança não é baseada nisso. Essas pessoas creram no Evangelho e agora a esperança dela está focada nas coisas do céu. E isso chegou até eles, e agora o apóstolo Paulo também vai falar sobre doutrina, no verso que nós lemos, no 6. Lembra, aqui a gente está por volta dos anos 60. A vida da igreja é muito recente, não tem 30 anos provavelmente. 30 anos de existência da igreja cristã no mundo. É uma igreja muito incipiente, pequenininha. Quase todo mundo, os líderes das igrejas se conhecem, os pastores que estão plantados nas igrejas distribuídas pela Europa e Ásia, todos são discípulos diretos dos apóstolos, então são crentes da primeira geração, mas o apóstolo Paulo já disse aqui, que esse evangelho, essa palavra da verdade, ela está também em todo o mundo, produzindo fruto e crescendo por toda parte. Paulo já está falando para a igreja de Colossos e Tessalonicenses, e para nós, já era previsível que o Evangelho iria ser distribuído e cobrir todo o mundo. Ele está olhando para uma igreja incipiente, uma igreja recente, o cristianismo é uma realidade nova, mas ele já sabe onde isso vai chegar. Ele já sabe que nada pode parar a mensagem do Evangelho. Ele já sabe que a salvação feita pelo Senhor Jesus Cristo não vai ficar circunscrita a poucas pessoas. Ainda que essas poucas pessoas dessa época aqui estivessem sendo perseguidas, massacradas, mortas pelo império, pessoas que sofrem todo tipo de injustiça, o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Colossos a não olhar para si. Vai ensinar nós a não olharmos para nós. A igreja de Colossos era pequena, ele vai ensinar a olhar para o Senhor. É por isso que a convicção do apóstolo Paulo é: esse evangelho está crescendo e vai se espalhar por todo o mundo. Talvez, irmão de Colossos, talvez, Epáfras, você não tenha noção do poder daquilo que você prega, da fé que você recebeu, da esperança que vai encher o teu coração, daquilo que te motiva, ainda que de forma incipiente, a amar as pessoas num espaço tão pequeno, tão poucas pessoas. Você não faz noção do poder e do alcance que essa verdade tem. Você é apenas um mensageiro, você é apenas um vaso que foi colocado dentro de você, uma riqueza e que tem um poder muito maior do que qualquer capacidade que você tenha. Até porque nunca, jamais, os teus méritos e as tuas capacidades foram levadas em conta para você receber a graça que Deus te deu. Então o apóstolo Paulo ele vem falando sobre esse tipo de assunto. E aí esse evangelho chegou até vocês e está indo para todo mundo. Tal acontece entre vós desde o dia. Quando é que isso começou? Quando essa obra gloriosa de transformação que começa na sua vida, mas que se espalha a partir de você, quando começou? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo vocês foram instruídos por Epáfras, que recorreu até Paulo, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, ele é um fiel ministro de Cristo. Então, se Epáfras ensinou essas coisas para você, isso mostra que ele é fiel. Você foi colocado nesse grande plano de Deus de salvação a partir do dia, e foi muito singelo isso.
Não teve um grande evento, não teve estouro de fogos, não teve borbulhar no coração. Você simplesmente ouviu e entendeu a graça de Deus. No dia em que você ouviu o Evangelho e aquilo transformou a sua consciência, o seu interior foi mudado, seus parâmetros foram transformados, a partir dali aconteceu um grande milagre na sua vida. Você foi remido, você foi tirado de uma condição comum de todas as pessoas, porque todas as pessoas estão perdidas e mortas nos seus delitos e pecados. E foi, o texto vai dizer, inclusive já foi lido aqui na liturgia, e você então foi transformado, foi tirado de uma situação e mudado para outra, do reino de trevas, trazido para o reino de luz, da glória do Senhor Jesus. Houve uma mudança radical na sua vida, operada por Deus. Você não é mais a mesma pessoa, desde o dia em que você creu. E então, diante disso, Paulo ora pelos colossos, tendo então esses dois parâmetros elogiáveis. Então são irmãos que têm a fé visível, e são irmãos que se amam mutuamente, é uma comunidade que pratica o amor fraternal, e eles têm uma esperança baseada nas coisas da glória, só que eles têm alguns problemas. Legal, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu amo aos meus irmãos, eu aguardo a salvação futura, mas eu fui tirado de um mundo que formou minha cosmovisão, meu entendimento das coisas, de como eu devo valorizar as coisas, o meu trabalho, como as coisas funcionam, foi tudo isso formado pela minha educação e pela minha cultura. E a cultura dos colossenses era profundamente mística. Então, eles sabem que eles devem amar uns aos outros, eles sabem que eles devem crer no Senhor, e eles creem, eles sabem que existe uma salvação futura, eles creem nisso, só que eles têm problemas no dia a dia para resolverem. E como que eles estavam passando a resolver os problemas do dia a dia? Bom, como as pessoas normais fazem, às vezes recorrendo à magia, a misticismo, a manipulações das coisas, a criar campanhas para ter objetivos, para alcançar aquilo que você quer. Um tipo de fé que é dobrada à vontade humana para atender e alcançar os nossos desejos. Pragmatismo. Bom, eu preciso de um emprego. Se alguém disser para mim que para alcançar um emprego eu tenho que fazer uma campanha de 7 semanas e passar pelo Vale do Sal, de repente isso pode ser uma opção. Eu vou fazer 7 semanas e andar pelo Vale do Sal, ou de repente, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa, não comer mais certos tipos de comida, porque de repente Deus vai se agradar disso, ou comer outros tipos de comida, ou tratar certas datas como sendo mais especiais do que outras. Então a igreja de Colossenses estava cedendo às práticas da cultura, e para eles isso é normal, para nós isso é normal. Que problema tem celebrar uma festa junina? Que problema tem acatar as coisas que são tão corriqueiramente praticadas no mundo? É normal. Que problema tem o feminismo? Que problema tem algumas ideologias que são tão propagadas na nossa época e que formaram a nossa mentalidade, formaram a nossa cosmovisão? Que problema tem acreditar que justiça social é praticada tomando coisas de um para dar para outros? Que problema tem? Na prática, muitas vezes, o pecado está tão diluído nos discursos do mundo, e nós viemos desse tipo de situação, que nós nem percebemos que estamos pecando também. Foi normatizado, está normal, e a igreja de Colossenses está passando por isso. E Epáfras, não sabendo lidar com isso, recorreu ao apóstolo Paulo para corrigir esse problema. O apóstolo Paulo enfatizou pontos de contato que devem ser valorizados: a fé, o amor e a esperança. Mas agora então o apóstolo Paulo vai começar a tratar da cura. Como é que eu tiro da minha mente, das minhas práticas, aquelas contaminações que fizeram parte da formação do que eu sou, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que são pecado, e que talvez eu nem tenha consciência de que são pecado.
Por essa razão, verso 9, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar para vocês e pedir que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então a primeira coisa, o apóstolo Paulo então passa a orar pela igreja, para que a igreja entenda a verdade de Deus e não apenas entenda, ela transborde. É a ideia de que quando nós recebemos a graça de Deus, ela não pode ser apenas retida em nós. Tem duas funções aqui. A primeira, corrigir a sua vida e santificar a sua vida, e em fazendo isso, inevitavelmente, você vai transbordar essas virtudes. A graça do Senhor sobre nós não dá para ser retida em nós. Quando nós conhecemos as verdades do Senhor, a verdade a respeito de Cristo, ela não é só para você. Você passa a ser responsável por aquilo que você recebeu, para que outros também sejam iluminados pela mesma luz que te iluminou. Por isso que o apóstolo Paulo estava tão convicto. Aqui é uma igreja incipiente, que pensa a respeito de si, sou uma igreja pequenininha. Mas o apóstolo Paulo está convicto, esse evangelho vai expandir por todo o mundo. Porque não pode ser retido. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é para ser transbordado, verso 10, com uma finalidade, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, e olha que palavras fortes o apóstolo Paulo usa, para o seu inteiro agrado, inteiro, texto bíblico inspirado da palavra de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não existe parcialidade aqui. A obra de Deus em nós, que nos transforma, ela é uma obra salvadora, você creu, você já foi salvo, mas necessariamente é uma obra santificadora, que no percurso da sua vida vai te habilitando gradualmente, progressivamente, mas tendo como finalidade fazer com que você, crente que foi salvo, santo de Deus, viva para o inteiro agrado do Senhor e frutificando em toda boa obra. Boa obra aqui normalmente as pessoas vão pensar em assistência social, cuidar de mendigo, cuidar de gente lá fora. Boa obra aqui você adora a Deus, você o ama de todo o coração, você ora e ora de verdade, de todo o coração. Quando você lê a Bíblia, não é só uma leitura protocolar, meramente religiosa, você tem um diálogo com o teu Senhor, que está te instruindo, e você fala com Ele, e Ele fala com você. Boa obra aqui é que quando seus atos em Cristo, atos de fé, em obediência à palavra de Deus, você tem consciência que quando você estende a sua mão, você é uma extensão do corpo de Cristo, a sua mão não está sozinha. Você é, de alguma forma, um enviado do Senhor Jesus Cristo, seja lá onde você estiver. Boa obra aqui, você vai olhar para as coisas no seu redor, para as pessoas com quem você convive, as coisas que você deve fazer, da perspectiva do próprio Senhor Jesus Cristo, não mais da sua perspectiva, porque a palavra de Deus te iluminou. Agora você tem uma consciência santa e em santificação, que é aprimorada pelos desígnios do Deus que se revelou para você, e você não é um qualquer aos olhos de Deus, você é um filho. Então Ele não olha mais para você como um pecador bastardo que vai para o inferno. O teu inferno já foi pago na cruz de uma vez por todas. Nada que você possa fazer vai te separar do amor do seu Deus e Pai, teu Salvador em Cristo. Nada. O que nós precisamos fazer é nos aprofundar no conselho do Senhor, na sua palavra, para que a sua verdade transforme a nossa consciência, expurgando da gente aquelas coisas da velha vida e do velho mundo que formaram nossa consciência, mas que precisam ser transformadas na renovação da nossa mente, na medida em que há uma substituição dos velhos conceitos que me formaram pelos novos conceitos da palavra de Deus que estão formando em mim uma nova criatura à imagem de Cristo. Por isso que Paulo está tão convicto que essa igreja aqui, cheia de defeito e muito pequena, aparentemente frágil, na verdade, ela é a expressão da graça de Deus e, portanto, do poder de Deus.
Então, sendo fortalecidos, você vai ser então frutificando em toda boa obra, e o texto continua, sendo fortalecidos com todo o poder, olha só, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. O texto não está falando sobre com todo o poder, segundo a força e glória de quem? É do Senhor. A igreja caminha no poder do seu Salvador, nunca foi no seu poder próprio, nunca foi na força das suas pernas. Paulo, no passado, ele se gabava de ser um fariseu da elite. Tudo aquilo ele tratou como um refúgio diante da grandeza de tudo que ele recebeu em Cristo. É muito maior o que nós temos pelo Evangelho, pelo Senhor. E o texto está dizendo que nós somos fortalecidos com algum poder, todo o poder, segundo a força da sua glória. Imagine todo o poder de Deus empenhado na santificação, no aperfeiçoamento da igreja. O Deus que é todo poderoso, Ele mesmo está empenhando a sua força e a sua glória, para que pessoas pecadoras como nós, sejamos gradualmente, é verdade, paulatinamente, mas eficazmente, transformados à semelhança de Cristo. Mas isso não significa que é para atender aos teus anseios. Você morre para você, você morre para o mundo. Quem quiser vir após mim, o Senhor disse, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, isso significa assumir sua própria morte, e então siga-me. É uma realidade totalmente diferente das ambições, dos desejos e dos amores dos mundanos. As ambições, os desejos e os amores dos mundanos são para satisfação própria. As pessoas querem ser felizes, as pessoas querem ter uma boa vida, e para isso elas são capazes de fazer tudo. Elas corrompem se for necessário, elas mentem se for necessário, e elas fazem isso sempre, quebram a lei de Deus, sempre. No nosso caso, o jogo virou, é o oposto. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor Jesus. Nossas aspirações são a glória dele. O nosso desejo é o reino eterno na eternidade com sua glória, onde nós desfrutaremos de tudo que pertence a ele. Aqui nós somos maltratados, somos peregrinos. Nessa vida nós somos embaixadores de um reino que ainda não se impôs sobre a nossa realidade, mas que um dia vai se impor quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E isso foi elogiável na igreja de Colossos. Esses nossos irmãos esperavam isso, ainda que eles tivessem distorções na prática da sua fé. E então, sendo fortalecidos, segundo a força da glória de Deus, e em toda, agora o texto vai falar algumas das virtudes que nós devemos ter, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Verdadeiros crentes têm que demonstrar essas virtudes. Inegociável perseverança. O Senhor Jesus Cristo diz que quem perseverar até o fim será salvo. Está implícito no texto que as igrejas, que os crentes, e isso inclui eu e você, seremos constantemente provados, tentados, constantemente expostos à desesperança, aos motivos para desistirmos da fé, às razões para abandonarmos o amor fraternal. O tempo todo a gente vai ser pressionado a fazer isso, por forças que não são a do Espírito Santo, da minha própria carne, do meu próprio ego, do mundo ao redor, dos ímpios de fora e dos ímpios infiltrados na igreja. O tempo todo tem gente e situações que vão nos persuadir, ou tentar persuadir a abandonar a fé, a abandonar o amor, seja o fraternal ou pelo Senhor, e a esperança. Então nós podemos desistir da esperança porque a vida daqui está sendo muito difícil, então eu abandono o Senhor. Eu posso desistir do amor pelo Senhor porque eu estou achando que Ele está muito distante, e talvez Ele pareça ser injusto, porque Ele me submete a tantos sofrimentos, e eu desisto do amor, e desisto de crer no Senhor, porque eu dou ouvido para muitas outras vozes que não a palavra de Deus. O texto diz que então nós somos fortalecidos
aqueles que vivem em toda perseverança. É os que perseveram que são salvos. É aqueles que mostram os frutos da sua fé testada com aprovação. É aqueles que dão fruto da sua perseverança. Outra coisa, longanimidade, paciência. Crentes de verdade são longânimos, eles aguardam a manifestação da vontade do Senhor, mesmo que eles não vejam isso em vida, mesmo que eles morram esperando. Hebreus tem essa lista dos heróis da fé, e muitos deles não alcançaram aquilo que eles esperavam. E longanimidade, minha esposa sempre me corrige que eu erro, eu falo longanimidade é um dos atributos de Deus, e talvez seja o único que tem limites. A paciência de Deus tem limites. O mundo constantemente tenta ao Senhor com seus pecados, com suas demandas, e Deus é paciente. Até que um dia o cálice da ira do Senhor se enche e Ele derrama o seu juízo e a sua ira sobre uma civilização, sobre o mundo, sobre uma família, sobre uma igreja apóstata. A longanimidade de Deus tem limites. Nós devemos confiar nele. Nós não somos os juízes do mundo. Enquanto nós estamos aqui, o nosso papel sempre é o de anunciar o Evangelho e apostar as nossas vidas na redenção dos outros, nossa e dos outros. Se você tiver que morrer para que alguém alcance o Evangelho, a sua vida foi bem investida, a sua vida já está com Cristo. Nós devemos ser pacientes e aguardar as manifestações de Deus, ainda que aos nossos olhos pareça que Ele demore. Acontece que Deus é perfeito nos seus caminhos, Ele é perfeito nos seus planos, e Ele assim o foi ao mandar o Senhor Jesus para nos salvar. Mas o plano de Deus envolve todas as coisas, e o texto diz sobre isso. Eu vou acelerar um pouco para a gente entender isso. Então nós devemos confiar e esperar nele. E o texto ainda coloca uma cereja no bolo, porque ter a longanimidade em tempos de provação parece ser muito sufocante, mas o texto ainda coloca com alegria. Como um crente perseguido pode ter alegria em tempos de grande aflição, de teste da sua fé? É como aqueles irmãos do passado que estavam nas arenas dos leões. Eles cantavam ao Senhor. Isso é inexplicável aos olhos do mundo, mas não para nós. Nós temos alegria no Senhor, independentemente da situação, porque o Senhor é o nosso deleite. Nós o temos. Nós somos a morada do Altíssimo. Ele nos acalenta com o seu ser. Então, ainda que nós soframos severas provações no exterior, que façam arder e doer a nossa carne, o nosso espírito está repousando no Senhor. Então, aos crentes é possível ter alegria, mesmo nas piores adversidades. A igreja da Coreia do Norte é uma igreja que cresce muito, apesar das duras perseguições que eles sofrem. E os crentes são presos em containers. E quando os soldados abrem os containers, eles estão fracos, os crentes, desnutridos, mas louvando ao Senhor. Isso só pode ser explicado porque o Deus de todas as consolações está com o seu povo, e Deus está cumprindo os seus desígnios, a vontade dele está se cumprindo. E então, texto do verso 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Olha só, é uma igreja muito cheia de problemas, mas Paulo está afirmando: Deus fez vocês serem idôneos, vocês são qualificados, aprovados. A graça de Deus é para ser para vocês mesmos. Ah, mas eu sou pecador. É isso mesmo. Você sendo pecador e ainda tendo os seus pecados remanescentes com os quais você ainda está lutando, apesar deles, você já é idôneo, porque a graça de Deus é para pecadores mesmo, para santificação de pecadores. A palavra de Deus às vezes a gente trata como: ai meu Deus, eu estou tratando de coisas santas, ai de mim que sou pecador. Isaías, é verdade, está certíssimo, porém nós fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. A questão aqui não é mais olhar para nós. A questão agora, que Paulo vai fazer isso agora na sequência do texto, é olhar para Cristo,
Quem nos tornou idôneos? Quem nos tornou aptos para termos um tipo de vida que toca em coisas santas, que tem acesso a Deus e que lida com coisas grandiosas e gloriosas para as quais nós antes não teríamos a menor condição de fazer isso? Por que nós somos idôneos? Por que nós temos uma herança junto dos outros santos? Por causa de Cristo, e o texto agora vai falar sobre Cristo. Ele, o Senhor Jesus. Isso aqui é santificador. Isso aqui faz com que a igreja de Colossos pare de olhar para os seus misticismos e suas maneiras de tratar as coisas espirituais com loucura e com carnalidade. Olhar para Cristo, entender o que Ele fez. A partir de então as coisas são direcionadas para o seu devido lugar. Tendo Cristo como primazia, como cabeça, como Rei absoluto, aquele que é digno de toda glória e louvor, e diante de quem nós nos curvamos em alegre adoração. É um privilégio estarmos diante do Senhor, porque Ele, olha o tempo do verbo, nos libertou, ato realizado, não é uma coisa que está acontecendo. Quando que isso aconteceu? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando que isso aconteceu? Verbo no passado, ato realizado na cruz. Num único ato do Senhor na cruz, Ele tomou sobre si os nossos pecados e toda a maldição decorrente dos nossos pecados, e ali Ele sofreu o que deveria ser o meu inferno. Missão cumprida, ato realizado, e Ele venceu. E com aquele ato de tomar sobre si o que era meu, o meu pecado, ocorreu também uma transferência de fardos. Ele tomou o que me pertencia, a minha morte e maldição, o meu ódio contra Deus. Certamente eu seria um daqueles que estaria gritando crucifica, crucifica. Certamente eu teria me prostrado diante do ídolo, de qualquer tipo de ídolo no passado, como fiz na minha vida pregressa antes do Evangelho me alcançar. A justiça não é intrínseca, nunca foi minha, é do Senhor. Então Ele tomou toda a podridão que me pertencia, tomou sobre si, pagou por cada pecado, por cada gota da minha maldade. Nenhum pecado foi ignorado ali, cada um deles foi punido no Senhor, só que houve uma troca de fardos. Ele deu sobre os crentes, porque creram, os fardos que pertenciam a Ele, o fardo leve, o jugo suave, de ter sobre si a graça de Deus, de ser agora chamado filho de Deus, justificado pela fé. Ato realizado, não é algo que você fez. Não interessa quem você é, o que você fez no passado. Ele nos libertou desse império das trevas. E o apóstolo Paulo também é muito radical nas palavras, para não ficar sombra de dúvida. O sistema mundano com o qual a gente convive numa boa e para o qual nós fomos educados e nós gostamos dele, Paulo faz uma linha de separação entre dois tipos de império. É o império das trevas. É um lugar, é um sistema onde o pecado exerce o domínio nos corações e nas consciências das pessoas. Isso tudo é mal, e só não é mal absoluto porque Deus interfere com a graça comum. Se uma mãe não crente é capaz de amar o seu filho, e ela é, não é porque esse amor é intrínseco dela, é porque o próprio Deus age nela, impedindo ela do mau potencial que lhe pertence. O amor que um não crente, um não salvo, sente por outras pessoas, necessariamente é uma intervenção da graça comum de Deus, e um dia essa graça vai ser tirada. Ou seja, sem Cristo, não existe uma única pessoa que seja justa de verdade, boa de verdade, completamente boa. Toda a bondade e verdade que existe no mundo só existem porque Deus manifesta a graça comum. E na igreja é a graça especial salvadora. Quando nós pregamos o Evangelho, aquilo que é o oposto. O mal comum que existe em nós, ele é combatido, limpado, iluminado pela graça que nos transforma. Então Deus se assenhora de nós, mudando o nosso coração por dentro, nossa natureza. Então, o texto diz que Ele nos libertou. São dois impérios, o das trevas
e um reino que o apóstolo Paulo vai qualificar como o reino do Filho do seu amor. Atenção, toda vez que você lê na Bíblia algum adjetivo acompanhando a palavra, o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, por exemplo, é uma ênfase em que Deus está indo à peleja. Aqui, o reino do Filho do seu amor, é para dizer que o reino de Cristo, para os santos a quem o texto se dirige, é um reino de amor. Deus nos amou, Deus não nos imputou os nossos pecados, Ele olhou para nós, e essas razões são só deles, da soberania do Senhor. Ele olhou para nós na eternidade e viu em nós que nós somos pecadores, mas em Cristo Ele nos amou. Não existia razão nenhuma para Deus nos amar, mas Ele amou. Isso é uma prerrogativa exclusiva dEle. E nós temos então no Filho do seu amor a redenção, a remissão dos pecados. É uma ênfase que o apóstolo Paulo faz aqui. Nós não somos mais escravos do pecado. Embora nós estejamos sujeitos ao pecado e existam remanescências do pecado no nosso coração, porque nós fomos criados num mundo que é um império das trevas, nós não somos mais escravos do pecado e, portanto, nem somos mais pecados do mundo, porque nós temos um rei, o Senhor Jesus. O texto então vai falar agora sobre Cristo, para dizer que Cristo nos salvou, Cristo nos remiu. Agora nós não somos mais pertencentes ao pecado, porque pertencemos ao Senhor, mas nós somos pessoas conscientes, que precisam caminhar no conhecimento das coisas de Deus, para nessa caminhada ir adequando as nossas vidas aos padrões de Deus. É como se fôssemos crianças que nasceram e agora precisam reaprender a comer, a andar, a falar, a ler. Você não sabe mais de nada, porque você nasceu para uma vida nova. Então agora você precisa aprender as coisas certas, na medida em que também, paralelamente, está abandonando as coisas velhas. É uma substituição dos velhos costumes e das inclinações da velha natureza por novos hábitos santos, de acordo com a natureza do Senhor Jesus. E é por isso que Paulo está falando de Cristo. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o texto vai tratar a respeito de doutrina sobre o Senhor. No Senhor Jesus Cristo nós vemos o Deus pleno e verdadeiro, Deus invisível que é visto no homem Jesus, Deus encarnado. Mas eu e você, nós não vimos Jesus. Nós não testemunhamos o ministério de Jesus como os apóstolos testemunharam. Eu não vi Jesus crucificado. E aqui vem o trabalho, o ministério da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Na medida em que a palavra de Deus é pregada, então o Espírito Santo nos faz crer nas verdades que Ele mesmo promoveu, trazendo à nossa consciência verdades que estão na dele. Eu não vi o Senhor Jesus, mas todo verdadeiro crente, quando ouve o Evangelho, e isso é uma evidência de milagre, crê, não por causa de evidências, porque você viu, porque você estava lá. Nós não vimos a ressurreição, mas nós cremos porque o Espírito Santo nos convenceu disso. Ele nos convenceu do juízo, da verdade e da justiça. Ele fez com que nós soubéssemos coisas que Ele estava testemunhando, que Ele fez com que acontecessem, e coisas que aconteceram para que outras pessoas sejam salvas por elas. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Você só pode crer no Senhor Jesus Cristo se o Espírito de Deus agir na tua consciência, na pregação da palavra de Cristo. Até porque o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra, Ele é o verbo, tudo diz respeito a Ele. Só podemos crer no Senhor por obra do próprio Deus, exatamente como o apóstolo Paulo falou a respeito de si mesmo, apóstolo por vontade de Deus. Por isso que a gente afirma, nenhum crente é crente por vontade própria. Não existe salvação gerada por vontade humana. Você não ama a Cristo porque você quis amar ao Senhor.
Você só ama ao Senhor porque o próprio Deus exerceu seu poder sobre você e te trouxe até Ele, e isso é irremediável. Essa salvação não pode ser perdida e ela é transformadora para que você tenha uma vida voltada para a glória do teu Salvador. Ela tem consequências. Você não é mais um mundano, não é mais um escravo do pecado, mas você é um servo do Senhor, destinado para as esperanças do porvir. Nós não vemos a Cristo com os nossos olhos, mas nós temos plena convicção da sua verdade por causa da palavra de Deus. Quando Cristo é proclamado, nós o vemos pela fé, na medida em que assimilamos a sua palavra. E Ele é a imagem do Deus invisível. E a gente já está terminando. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que a Bíblia afirma sobre o Senhor: Jesus não é uma opção dentre várias divindades. Ele é a razão de tudo existir. Aquele homem que nasceu em Israel há mais de 2000 anos e viveu como uma pessoa que foi desprezada por muitos e morreu na cruz, é o próprio Deus encarnado, e Ele é a razão da existência de todas as coisas, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou potestades, governos, guerras, poderes, o Estado, tudo existe por causa do Senhor. Então, os propósitos das coisas que nos dizem respeito, o porquê que certas coisas acontecem, por que eu estou passando por isso ou por aquilo, talvez a gente ainda não entenda, porque a gente ainda está num período da nossa peregrinação, mas o texto afirma categoricamente que todas as coisas, e isso inclui você, todas as coisas existem para a glória do Senhor. O propósito de ser das coisas não é eu mesmo, nem minha satisfação, nem a minha felicidade. O propósito de ser de todas as coisas é o Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e que tudo isso existe para a glória exclusiva dele. Por isso que os crentes se alegram nele, porque os crentes se reconhecem no Senhor. Eu existo para a glória do meu Senhor, e mais do que isso, eu estou destinado para desfrutar das glórias dele por toda a eternidade. Por isso, e a gente encerra aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito, porque eu sei para que eu existo agora desde que eu fui salvo. Eu existo para a glória do meu Senhor, e sabendo disso, todas as coisas tornam-se suportáveis. Existe um propósito muito maior, existe uma razão de ser muito maior, existe uma alegria que é eterna aguardando. Então, o preço a ser pago por uma curta peregrinação, ainda que seja marcada por grandes sofrimentos, é um preço baixo diante das glórias do porvir. E aqui então fica o desafio para todos os crentes. O desafio então é dedicar a sua vida perseverantemente ao Senhor, porque nele tudo tem propósito, tudo é para a glória dele, e aprouve a Deus ser glorificado na salvação de pecadores como nós. Então nós não estamos perdidos. Essa aqui não é uma pequena igreja, a sua vida não é insignificante. Existe um grande conteúdo, muito poderoso, eterno, que foi dado aos crentes, que transborda a partir de nós, e que tem um Senhor cuidadoso, todo sábio, que não erra e não peca, administrando todas essas coisas, fazendo com que elas convirjam, todas elas, para a glória dele. E é um grande privilégio ser um cooperador nisso. É um grande privilégio dedicar a sua vida, ainda que seja perdê-la aos olhos desse mundo, para uma grande causa, onde o teu Deus é glorificado para toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a todos nós, eu agradeço, amém.